venho aqui de mãos vazias, não tenho bens a oferecer. Tudo que eu tenho não vem de mim, pois tudo é teu até o meu viver. Este pão e este vinho são os dons do teu amor. Meu cansaço e meu sorriso ofereço a ti, Senhor. Toda a vida e respiro são tuas obras de bondade, e diante deste altar te ofereço a minha amizade. Eu venho agora de coração a esperança, busco no altar tudo que sou, entrego a ti. A minha história vou te ofertar. Este pão e este vinho são os dons do teu amor. Meu cansaço e meu sorriso ofereço a ti, Senhor. Toda a vida e respiro são tuas obras de bondade, e diante deste altar te ofereço a minha amizade. Eu volto sempre com fome e sede, e o meu cântaro quer receber tua água viva, fonte de luz. A minha alma vem converter. Este pão e este vinho são os dons do teu amor. Meu cansaço e meu sorriso ofereço a ti, Senhor. Toda a vida e respiro são tuas obras de bondade, e diante deste altar te ofereço a minha amizade. Este pão e este vinho são os dons do teu amor. Meu cansaço e meu sorriso ofereço a ti, Senhor. Toda a vida e respiro
são tuas obras de bondade. E diante deste altar te ofereço a minha amizade. Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Estamos iniciando então a nossa formação litúrgica. Os assuntos serão música litúrgica e introdução aos lecionários da igreja. Nós começaremos então com a música litúrgica e gostaria de introduzir nestes primeiros encontros, introduzir você na realidade da música litúrgica na igreja. A igreja, hoje, ela ocupa diversos cenários. E dependendo do cenário onde nós estivermos presentes, nós tenderemos a uma direção na música litúrgica. Por exemplo, se eu estou um pouco centrado num cenário conservador da igreja, eu darei privilégio ao latim, à música gregoriana, e assim por diante. Se eu estiver centrado num cenário carismático pentecostal, eu darei prioridade a músicas do estilo gospel de tendência norte-americana. Se eu estou centrado num cenário de igreja da pregação do evangelho, da pregação evangélica e pastoral, eu vou privilegiar músicas com conteúdo bíblico e melodia fácil. E se eu estou dentro de um cenário, fincado num cenário da igreja da prática libertadora, eu terei a tendência também de adotar músicas simples, com letras que têm um fundo social muito importante. Então, de acordo com o cenário onde eu me faço presente, eu vou privilegiar um ou outro estilo de música litúrgica. O perigo está quando nós, num cenário de igreja, queremos impor aos outros cenários o nosso jeito de cantar, o nosso jeito de rezar, o nosso jeito de celebrar, e aí eu vou interpretar as leis litúrgicas da igreja como uma lei sufocante que impede que eu faça isso, que eu faça aquilo. Até a palavra que surge como pano de fundo é a palavra antilitúrgico. A pessoa fala, essa música é antilitúrgica, olha, tal coisa é antilitúrgica, olha, essa letra aqui é diferente da letra original, então é antilitúrgica, não é? Então, dependendo de onde eu estou fincado e dependendo de como eu vejo, eu acabo querendo impor aos outros o meu estilo de canto, sufocando as outras experiências dos outros cenários de igreja. Esses cenários, eles acabam entrando em conflito muitas vezes. E nós vemos grupos que puxam para um lado e grupos que puxam para o outro. No entanto, o cenário mais conservador, ele tende a sufocar os outros cenários. Também, geralmente, o cenário pentecostal, ele acaba sufocando os demais cenários. Enquanto o cenário da pregação evangélica e o cenário da prática libertadora, esses dois cenários eles já conseguem conviver respeitando os outros cenários. Então nós temos dois cenários que acabam sufocando mais e temos dois cenários que acabam sendo mais livres, porque eles acabam respeitando as diferenças dos outros. Então, nesse vídeo, nós estaremos introduzindo esses cenários da igreja, tá bom?
e aonde se encaixa a música litúrgica. Então, você músico, você liturgista, perceba mais ou menos em que cenário você está fincado. E lembre-se, é preciso que a gente tenha uma convivência mais fraterna com os outros cenários de igreja. Esses 4 cenários estão presentes, tá bom? E outro detalhe, o fato de eu estar fincado no cenário não significa que eu não tenha pitadas dos outros cenários na minha vida. Então, uma pessoa conservadora, ela pode ter um toque pentecostal, ou ela pode ter um toque da pregação evangélica, ou pode ter um toque da prática libertadora. Então, apesar de eu estar mais fincado num cenário, eu também recebo pitadas dos outros cenários na minha vida, na minha prática da música litúrgica. Então vamos ao que interessa. Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Vamos falar sobre o primeiro cenário da igreja que nos é apresentado. O primeiro cenário que eu quero transmitir, que eu quero conversar com vocês, é o cenário da igreja institucional conservadora. O cenário da igreja institucional conservadora. Neste cenário, a igreja ela reforça o seu aspecto estritamente institucional, tendo como base três grandes eixos. A Cúria Romana, isto é, a Santa Sé, a Diocese e a Paróquia. Neste cenário, a igreja valoriza a sua visibilidade diante das outras denominações religiosas e diante da sociedade. Por isso, a igreja valorizará os seus grandes símbolos com destaque. Roupas litúrgicas, batinas, roupas pré-conciliares como a casula reta, o uso de barrete e entre outras coisas. Vai ser uma igreja onde se destaca pelos símbolos, pela sua presença imponente. A igreja, ela nesse cenário, ela quer marcar sua presença por meio do poder. No passado, marcava pelo poder econômico, pelo poder político e pelo poder social. Hoje, a igreja não tem grandes poderes nessas áreas, então a igreja marca através da cultura. Então a retomada das vestes antigas, a retomada do uso do latim como língua, a retomada dos grandes símbolos, a retomada das alfaias com rendas, entre outras coisas. Todos esses símbolos eles são retomados para que se destaque no meio de uma sociedade difusa. Este cenário de igreja tem uma tendência profundamente cristológica, tendo o Cristo como Pantocrator, isto é, o Senhor Todo-Poderoso. E também tem uma tendência profundamente eclesiológica, baseada na ideia de igreja como corpo místico, sendo Cristo cabeça, nós os seus membros. E entre os membros, há membros mais importantes, o clero, e há membros menos importantes, o povo. É uma igreja marcadamente piramidal, onde se vê os bispos, depois os padres e diáconos e, por último, o povo de Deus. Meu irmão e minha irmã, esse cenário de igreja, ele volta a se fazer muito presente em nosso meio. Basta você ver, então, hoje, muitos de nós padres retomando o uso do latim litúrgico, muitos de nós padres retomando agora as vestes antigas, e muitos de nós padres querendo exercer o poder com a autoridade. Então, nesse cenário todo, nós vamos percebendo que a igreja institucional conservadora, ela ainda se faz presente. Muito bem. Um segundo ponto agora e a liturgia institucionalizada? Como que é a liturgia neste cenário de uma igreja institucional conservadora? Então lembra, olha, teve o Vaticano II. Com o Vaticano II, houve nos primeiros anos uma liberdade litúrgica, porque as normas estabelecidas, elas estavam começando a ser executadas na prática.
No entanto, passaram alguns anos, deu-se por terminado o tempo das experiências novas, e aí as normas litúrgicas se fixaram de tal forma que elas, sendo sancionadas pela Igreja, impõem sobre nós um difícil equilíbrio entre o cumprimento das normas litúrgicas e o surgimento de novas formas, como, por exemplo, a onda pentecostal carismática, que tende a desbordar dos ritos e rubricas tradicionais. Nesse contexto litúrgico, então, a gente percebe algumas dificuldades na convivência, porque a liturgia institucional conservadora, ela tem normas muito claras de execução, e aquilo que é proposto em termos de normas, não pode ser transbordado e nem desbordado. Nós não podemos ultrapassar certas tendências. Então há um certo conflito entre esse estilo de liturgia mais conservador, ali tudo, e outras formas. Então, por exemplo, você vai ver que tem muitos padres que estão querendo celebrar o antigo rito chamado da missa tridentina, onde o altar é grudado na parede, o altar é encostado na parede, e por isso então o padre reza de frente para o altar, mas fica de costa para o povo, por causa da posição do altar, ali tudo, com aquelas vestes mais tradicionais, tudo, e com isso vai haver uma certa imposição sobre a música litúrgica. E esse é o terceiro ponto. Como que é a música neste cenário da Igreja institucional conservadora? Como que se dá a música litúrgica nesse cenário? Veja, nesse cenário, a música litúrgica ela valoriza o estilo gregoriano. As melodias elas são executadas sempre de forma suave. Destaca-se o órgão de tubos como o instrumento litúrgico por excelência. Todos os outros instrumentos estarão em função da música entoada de forma livre. Por exemplo, violão. Violão, nesse cenário de igreja, o violão não é um instrumento litúrgico por excelência. Mas a maior parte das comunidades faz uso do violão como instrumento litúrgico. Por isso, então, o jeito de se tocar violão neste cenário de igreja será de forma suave, através do arpejo, através do dedilhado, acompanhando de forma livre o canto que se é cantado. Vai se valorizar nesse contexto o coro litúrgico, o coral litúrgico, com muitas vozes. E o coro litúrgico, ele executa as canções sem a preocupação do povo cantar junto. Sabe aquela missa que a gente vai participar, que tem um coral bonito, cantando, cheio de vozes, e a gente não consegue cantar junto? Às vezes nós nem conseguimos perceber muito a letra que está sendo cantada? Pois é esse estilo que surge nesse contexto, nesse cenário. Um estilo onde se tem um coro que canta e nós acompanhamos o canto com os ouvidos porque nós não conseguimos cantar juntos. Então esse é um perigo que a música corre neste cenário de igreja. Veja, as letras das músicas são sempre muito bonitas e elas são baseadas nos salmos e na tradição gloriosa da igreja. E também se retoma o uso do latim, como, por exemplo, como letra para se cantar. Então vai se ter muitas músicas em latim neste cenário da igreja. Vamos agora dar uma olhada, vamos ouvir um pouco uma música que representa este cenário, uma música típica deste cenário de igreja. Então vamos ouvir essa música, certo? A letra vai estar junto, e após essa canção nós voltaremos a conversar sobre um outro cenário de igreja, tá? Até daqui a pouco. Reunidos em torno dos nossos pastores, nós iremos a ti,
professando todos uma só fé, nós iremos a ti. Armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti. Sob o impulso do Espírito Santo, nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, e meus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. De nossas fazendas e nossas cidades, Nós iremos a ti. de nossas montanhas e nossas baixadas, Nós iremos a ti. de nossas cabanas e pobres favelas, Nós iremos a ti. de nossas escolas e nosso trabalho, Nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, e teus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Curvados ao peso de nosso trabalho, Nós iremos a ti. curvados ao peso de nossos pecados, Nós iremos a ti. confiantes por sermos os filhos de Deus, Nós iremos a ti. confiantes por sermos os membros de Cristo, Nós iremos a ti. Igreja Santa, Senhor do Senhor. Glória a ti, Igreja Santa, ó cidade dos cristãos, e teus filhos hoje e sempre, vivam todos como irmãos. Olá, meu irmão, minha irmã. Vamos agora para o segundo cenário de igreja. O segundo cenário. O segundo cenário que vamos ver é o seguinte: é o cenário de uma igreja de carisma pentecostal. Igreja de carisma pentecostal. Neste cenário de igreja, nós temos o triunfo do carisma e da espiritualidade pentecostal, marcada fortemente por experiências pessoais e subjetivas. Os carismas, eles independem da instituição. É o lado subjetivo de inspiração religiosa que fala mais alto. Eu tenho o dom da pregação. Esse dom me é dado, então eu posso pregar independente dos pregadores oficiais, que são os padres, os ministros da palavra, porque eu tenho carisma, e o carisma ele não depende da instituição. É o Espírito que suscitou o carisma. Este cenário ele tem uma tendência profundamente pneumatológica, isto é, uma tendência
ao culto do Espírito Santo. Enquanto o primeiro cenário tinha uma tendência cristológica pantocrática, Deus Todo-Poderoso, aqui então é uma tendência do Espírito Santo, um caráter do Espírito Santo que se faz presente. Também tem esse cenário de igreja, também tem tendência empiricocêntrica. Empiricocêntrica, isto é, nesse cenário de igreja vale mais as experiências pessoais. É a minha experiência que eu faço do Espírito que conta profundamente. Então, nesse cenário de uma igreja empiricocêntrica, nós temos a tendência de observar mais as nossas experiências pessoais e não as experiências comunitárias. Quando se pensa num cenário do carisma pentecostal, quer se chamar a atenção tanto para a presença mais acentuada do Espírito Santo, quanto para o lado inspirador espiritual das próprias instituições. Isto é, vai se buscar na instituição um caráter mais espiritual. Neste cenário, acontece o atual surto religioso gospel, espiritual e místico. E este surto religioso gospel, ele encontrará incentivo e campo propício para crescer no interior da igreja. A Escritura estará nas mãos dos fiéis, que encontrarão nela, na Escritura, de maneira imediata e literal, conselhos, direção, palavras de estímulos e questionamentos. Não se recorrerá aos aparatos científicos, mas à espontaneidade da leitura direta. A Bíblia será lida como um livro de consolo e de receitas pessoais, a modo dos livros de autoajuda, com o reforço da autoridade de Deus. Pois bem, como que se dá a liturgia neste cenário da igreja do carisma pentecostal? Neste cenário, a liturgia procura mais nutrir o coração e o lado emocional da vida cristã do que iluminar a inteligência e o discernimento. Em vez, propriamente, de uma liturgia encarnada na realidade, cultiva-se uma teologia de natureza espiritualizante, em vista de nutrir a espiritualidade carismática em expansão na igreja. A liturgia, neste contexto, se transforma numa grande festa religiosa e emocional, que se prolongará em ritos alegres e estéticos, ao sabor da criatividade da comunidade. Veja, valoriza-se a presença de multidões nesse contexto. E os celebrantes, eles serão bons na medida em que conseguirem emocionar a plateia. O bom celebrante é aquele que consegue emocionar as pessoas. Se ele não consegue emocionar, tocar no coração, fazer chorar, ele não é um bom celebrante, ok? A igreja nesse cenário será profundamente celebrativa, mas também será pouco comunitária. Será muito celebrativa, mas pouco comunitária. O terceiro ponto agora é o seguinte, neste cenário. Como que a música acontece nesse cenário? Como que se dá a música litúrgica nesse cenário de uma igreja de carisma pentecostal? Nesse cenário, a música litúrgica valoriza a experiência pessoal do carisma e a acolhida do Espírito Santo Paráclito. Por isso, as canções são pouco comunitárias e retratam a minha relação pessoal com Deus. Retratam a relação individual com Deus. Claro, corre-se o risco de afastar as pessoas do núcleo da fé cristã, centrada no seguimento de Jesus, para uma comunhão emocional, às vezes vaga, sem compromisso com o mistério sagrado na vida social. Mas vejam,
As músicas, elas perdem, nesse contexto de igreja, elas perdem a criatividade rítmica das canções brasileiras e acabam assumindo o padrão gospel das músicas estadunidenses, as músicas norte-americanas. Há pouca preocupação com a mensagem social do Evangelho. E as canções nesse contexto serão quase todas de louvor. As canções serão quase todas de louvor. Muitas comunidades neste cenário usam músicas de igrejas evangélicas pentecostais na liturgia celebrada. Por outro lado, e isso é importante destacar, pessoal, na execução musical, neste cenário de igreja, busca-se a perfeição. Pois nessa mentalidade, para Deus se deve oferecer o que há de melhor. Por isso, eu vou usar o melhor músico, o melhor instrumento, a melhor voz. Então, nesse contexto, teremos grandes bandas que beiram a perfeição na execução musical. Então, são músicas muito bem tocadas, muito bem cantadas, muito bem arranjadas, muito bem improvisadas. Dá-se gosto de ouvir, porque se busca profundamente essa perfeição. Vamos agora ouvir uma música dentro deste cenário que representa o espírito desse cenário. Perceba a letra, perceba o jeito que se canta, perceba a animação, o louvor que se faz presente. Essa música que é muito utilizada como cântico de abertura, como cântico de entrada em começos de missas, com esse caráter mais do carisma pentecostal. Ouçamos, já já a gente volta. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade. Teu coração derrama em nós tua unção. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Faz chover sobre nós água viva. Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, me comprometer, entrar na intimidade.
Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Vamos olhar agora o terceiro cenário de igreja que surge no horizonte de nosso olhar. O terceiro cenário de igreja é o cenário da igreja da pregação pastoral. A igreja da pregação pastoral. Neste cenário, valoriza-se na igreja o aspecto evangélico, doutrinal, o conhecimento, a pregação, o ensino nas formas da catequese, da teologia, da evangelização, o anúncio missionário, a teologia moral, a pastoral da igreja. A vida interna da igreja se organiza em torno da palavra de Deus. Cursos de Bíblia, cursos de teologia, escola da fé, cursos para formar catequistas, os agentes de pastoral, os membros dos movimentos. Com isso, tanto a catequese quanto a liturgia exigirão um melhor nível de conhecimento da Escritura e das verdades da fé. A contribuição da Igreja para a constituição de uma sociedade justa e fraterna se expressará por meio dos ensinamentos sociais. Se ocupará, por exemplo, nesse cenário, a Igreja vai se ocupar, por exemplo, da mídia como um lugar de evangelização. Se não da fé, ao menos dos valores cristãos. Enfrenta-se nesse cenário com mais criticidade o fenômeno religioso. É uma igreja que investirá muito na formação intelectual do clero e dos leigos e leigas. Nesse cenário da igreja, nós percebemos então que há uma tendência profundamente cristológica, onde Cristo é o mestre, Jesus é o mestre que ensina, tá? E há também uma profunda experiência, uma tendência cristocêntrica. Tudo aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. E Jesus é que dá sentido para todas as coisas neste modelo de igreja, neste cenário de igreja. Pois bem, como que se dá a liturgia neste cenário da igreja da pregação pastoral? Neste cenário, a liturgia é vivenciada com um olho nas rubricas litúrgicas e um outro olho nas frestas, onde a criatividade e a busca de sentido possam dinamizar a própria liturgia, que é vista como o encontro do povo de Deus com o Deus da vida. Valoriza-se o conhecimento da palavra e incentiva-se que leigos e leigas se aprofundem no conhecimento das Escrituras e da doutrina católica. Neste cenário, se procura a inovação sem exageros. As homilias geralmente são bem explicadas e articuladas com a vida cotidiana. Procura-se o simples na beleza e a beleza na simplicidade. A liturgia, nesse contexto, ela tem uma tendência minimalista, isto é, fazer o mínimo bem feito. Pregação bem feita, leitura bem feita, uso de símbolos de forma bem feita, sem exageros. Sem exageros. Então, na liturgia, nesse cenário da liturgia da Igreja da Pregação Pastoral, nós temos então uma valorização muito grande da palavra de Deus. A liturgia da palavra, ela terá grande importância neste contexto de igreja. E com isso, veremos no próximo ponto, então, no terceiro ponto, a música neste cenário, nós veremos que as letras, elas terão profundo caráter bíblico. Muito bem, a música no cenário da igreja da pregação pastoral. Neste cenário, a música litúrgica costuma ser cristológica e cristocêntrica. Isto é, geralmente nessas músicas vão aparecer muito a figura de Jesus como caminho que leva ao Pai e como aquele que nos sopra o Espírito Santo, aquele Jesus que está presente no meio de nós. A inspiração bíblica dos cânticos se articula com a dimensão social e comunitária. Procura-se a beleza melódica e a simplicidade nas canções. O canto é para fazer com que a comunidade cante junto.
usa-se ritmos diversos, sem excluir ritmos brasileiros, e busca-se a simplicidade no uso dos instrumentos musicais. A percussão é admitida com moderação. O uso dos refrões contemplativos é presente, e todo canto é visto como um salmo da própria comunidade. A ideia básica é que não se canta na liturgia, mas se canta a liturgia. Não se canta na liturgia. Canta-se a liturgia. Então, nesse contexto, nós vamos ver que as músicas e os instrumentos, eles são bem executados. Percussão, bateria, atabaque, pandeiro ou outros, né, são utilizados com moderação. Se faz presente os refrões contemplativos, né? Então se cantará refrões muito presentes nesse estilo de liturgia. E as letras, elas sempre terão um toque cristocêntrico e cristológico, isto é, Jesus ele sempre dá um jeitinho de aparecer nas músicas neste contexto litúrgico, tá bom? Vamos dar uma olhada numa música típica deste cenário da igreja, uma música que nos mostra bem como que é o sentido cristológico cantado e celebrado nesta forma litúrgica típica deste cenário. Daqui a pouco a gente volta. Perceba a letra, perceba o ritmo, perceba a execução musical, a simplicidade melódica, a simplicidade da letra, porém a profundidade da letra. Dá uma olhadinha e daqui a pouco a gente volta a conversar sobre o quarto cenário de igreja. Apontei as saídas como o Pai me pediu. Portas eu cheguei para abri-las, eu curei as feridas como nunca se viu. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, fiz de novo a leitura das raízes da vida, que meu Pai vê melhor. Luzes acendi com brandura para a ovelha perdida, não medi meu suor. Por onde formos também nós, que brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Vejam, procurei bem aqueles que ninguém procurava e falei de meu Pai. Pobres, a esperança que é deles, eu não quis ver
e prepotência dos que temem o novo, qual perigo sem fim. Por onde formos, anda em nós e brilha a tua luz. Fala, Senhor, na nossa voz, em nossa vida. Nosso caminho então conduz. Queremos ser assim, que o pão da vida nos revigore no nosso sim. Paz e bem, meu irmão, paz e bem, minha irmã. Vamos agora ao quarto cenário de igreja. O quarto cenário da igreja, que surge no horizonte de nosso olhar, é exatamente a igreja da prática libertadora, ou a igreja da libertação. Igreja da prática libertadora. Neste cenário, predomina a leitura popular da Bíblia. Se faz muito presente os círculos bíblicos, em que se articulam a fé e a vida. A teologia segue nesse contexto o método ver, julgar e agir. A igreja ela se estrutura em comunidades eclesiais de base e se faz muito presente na própria caminhada da igreja o jeito de ser comunidade. Tem inspiração nas primeiras comunidades cristãs. Tem uma tendência profundamente cristológica, onde Jesus é o libertador, e também uma presença profundamente cristocêntrica, como no cenário anterior à igreja da pregação pastoral. Nesse cenário da igreja da prática libertadora, nós contemplamos Jesus como o libertador de todas as prisões que aprisionam a humanidade. A presença da igreja na sociedade se torna cada vez mais expressiva, mas também mais crítica nesse contexto, neste cenário. Seja por meio dos ensinamentos sociais da própria igreja, ou seja mediante as práticas das pastorais sociais. Valoriza-se os meios de comunicação social como rádio comunitárias, programas populares, boletins e jornais comunitários. E se valoriza profundamente a presença nas camadas mais simples da sociedade e a presença das camadas mais simples da sociedade na igreja. Valoriza-se o papel da religiosidade popular, seja sob o aspecto de expressão da vida do povo, seja sob as suas possibilidades libertadoras. Pois bem, um segundo ponto é como que se dá a liturgia neste cenário. Como que é a liturgia na igreja da prática libertadora? A liturgia, ela assume uma perspectiva profundamente libertadora e se apresenta como catequese e pastoral. Valoriza-se as celebrações da palavra sem os ministros ordenados, isto é, celebração das palavras animadas e dirigidas por cristãos leigos e leigas. A espiritualidade do seguimento de Jesus, na relação com a libertação do pobre, alimenta a vida cristã neste cenário de igreja. O uso de símbolos humildes perpassa todas as celebrações. As alegrias e as dificuldades da caminhada são trazidas às celebrações. Os mártires da caminhada são reconhecidos como seguidores e seguidoras de Jesus e são também celebrados. A grande atuação das mulheres nesse cenário de igreja, uma forte presença e atuação, liderança das mulheres. E se valoriza profundamente as pequenas comunidades. A forte presença do catolicismo popular e a Bíblia ocupa lugar central junto à Eucaristia.
padres e ministros atuam como verdadeiros animadores das celebrações. Muito bem. E aí vem o terceiro ponto, né? O terceiro ponto, como que se dá a música litúrgica neste cenário da Igreja da Prática Libertadora? Veja, neste cenário, a música litúrgica se enriquece com a simplicidade das manifestações populares. As músicas, nelas, elas são produzidas, são compostas com ritmos brasileiros e regionais, compondo um verdadeiro cancioneiro popular. As letras das músicas contêm conteúdo bíblico, mas também reflete as lutas do povo e a experiência da caminhada das comunidades. As canções, elas assumem o papel de catequese e fomentam a luta pela libertação. Veja, tamanha simplicidade nas músicas e sua mensagem podem fazer com que se perca o conteúdo poético, sendo que algumas músicas apresentam só conteúdo social. Por outro lado, a maior parte das canções possui grande sensibilidade poética, tornando-se verdadeiro conjunto de salmos de nosso tempo. Então, a música, nesse cenário da Igreja da Prática Libertadora, ela se torna muito simples e se usa bastante ritmos brasileiros. Baião, machixe, vai se utilizar samba, vai se utilizar diversos outros ritmos, a marcha rancheira ou marcha rancho, vai se utilizar muitos e muitos ritmos brasileiros, tá? De forma muito simples, muito alegres, também às vezes tristes, dependendo do que está sendo cantado. O grande perigo, o que já dizia para vocês, meus irmãos e irmãs, é que se nós não tomarmos cuidado, a letra da música passa a ser apenas um tratado social, perdendo o poético de Jesus, o lado poético da fé da igreja. Por isso, então, nós temos que ficar de olho nisso. No entanto, é paradoxal, tá? As principais músicas neste cenário de igreja são verdadeiras obras poéticas. E eu quero partilhar com você agora uma música, vamos ouvir uma música conhecida da gente, que é típica desse cenário de igreja, que carrega uma poesia linda e que até hoje é cantada por nós. Essa música, que é desse cenário de igreja, quando a música é muito boa, ela rompe com as barreiras do cenário e ela também invade os outros cenários da igreja. Então nós vemos também, muitas vezes, os outros cenários da igreja cantando músicas como essa. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, 1000 trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante que nada de prender. Ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade,
viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. No banquete da festa de uns poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. O poder tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou pra construir. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. Toda luta verá o seu dia nascer da escuridão. Ensaiamos a festa e a alegria, fazendo comunhão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e união nossos passos um dia vão chegar. Muito bem, meu irmão, minha irmã. Como consideração final, vale a pena relembrar que tome cuidado com a polarização, tome cuidado com as posições radicais que acabam destruindo aquele que é diferente. Então, esses 4 cenários, eles estão presentes na igreja, eles convivem na mesma igreja e nós temos que aprender a lidar com eles. É importante lembrar que cada um de nós acaba ocupando mais um cenário ou outro. E conforme nós ocupamos o cenário, a nossa tendência vai ser trabalhar mais a partir dele. É preciso que se respeite os outros cenários, que se compreenda a situação de cada cenário. E é claro que cada cenário ele vai ocupando um papel na igreja e que os cenários mais cristológicos eles têm uma tendência maior em se manter. Então, a tendência cristológica e cristocêntrica, ela sempre foi muito presente em toda a igreja. Por isso, quanto mais o cenário tiver essas características, mais presente ele se fará dentro da mesma igreja.
Eu desejo a você muita força, muita paz no coração. No próximo encontro vamos falar um pouquinho sobre cada momento da música litúrgica, como que é a música litúrgica na abertura, no ato penitencial, como que a gente pode vivenciar isso, tá bom? E vamos nos aprofundando cada vez mais nessa temática. Um grande abraço a você, meu irmão e minha irmã. Paz e bem. Amém.